Meus irmãos, bom dia. Eu não pretendia gravar nenhum vídeo falando sobre eleições este ano, por N motivos. Eu acho que o principal deles é o fato de que eu não me considero um especialista em teologia, política e coisas relacionadas. Muito provavelmente eu tenha pessoalmente os mesmos dramas que qualquer outra pessoa e luto para votar da melhor forma possível e honrar o Senhor com a minha responsabilidade civil, usando, obviamente, tudo aquilo que Deus me tem dado como pastor e teólogo. E eu reconheço que, como pastor, às vezes as pessoas esperam da gente, como líderes, um posicionamento para se orientar na hora de votar. Mas eu não tinha uma boa palavra e no sentido de dar uma orientação, porque a situação não me parecia muito boa. Eu tenho dito às pessoas que as opções de hoje são bastante estranhas. É como se você tivesse que optar entre o faraó do Egito, Nabucodonosor na Babilônia e Herodes. E aí eu fiquei, como é que eu vou orientar se nem eu mesmo estou com a, a consciência assim tão clara de qual é o candidato que melhor reflete os princípios da nossa fé? Bom, eu tenho entendido algumas coisas, mas o que eu tenho eu vou passar para vocês, ainda que isso possa eventualmente não incliná-los para votar em um ou outro candidato. E é claro, a expressão vote com consciência se tornou uma expressão tão vazia que não significa nada. Hoje, vote com consciência, vote no meu candidato. Então, não, eu não vou pedir para que você vote com consciência, porque isso não significa absolutamente nada de concreto. Mas eu esbarrei em Miqueias 7, que me pareceu, digamos assim, consolador, porque refletia muito do que eu estava pensando. E eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês, porque me parece que essa deve ser a nossa visão a respeito das eleições que vão acontecer amanhã, dia 6 de outubro. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uva para chupar, nem figos temporãos que minha alma deseja. Pereceu na terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esses são os 7 primeiros versos de Miqueias 7 e, sim, não nos parece muito consolador. Ah, como é que você deve se preparar então para votar este ano? Eu creio que a primeira coisa que você deve fazer, até à luz do que a gente acabou de ler, é não julgar que você vai, por conta da sua opção, votar numa pessoa muito diferente do que o quadro geral do que está disponível aí ou estava até então. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. O ponto é que
se colocar como uma figura antissistema, outsider da política, fazendo as mesmas coisas que políticos fazem e usando estratégias que são exatamente as mesmas, maquiadas para parecerem outras, é mais do mesmo. O problema não está nisso. Todo mundo que entra na política precisa de alguma forma jogar o jogo político. O problema está em nosso coração, encontrar nestas figuras, seja quem for, uma figura messiânica. Entender que se você votar numa pessoa que se diz cristã e não demonstra esses atributos de caráter cristão, você estará fazendo um grande bem para sua cidade ou resolvendo grandes problemas. O ponto-chave é que o cristão, ele não precisa dizer que é, ele exala o bom perfume de Cristo. E quando a gente olha para o menu de candidatos, a gente sente um mau cheiro típico da política. Então, vote com consciência, neste caso, significaria vote sabendo que Miqueias está certo. Talvez o melhor deles seja pior do que uma sebe de espinheiros, ou seja, não há ninguém ali que seja tão disruptivo e diferente que vá proporcionar essa mudança que a gente abriga no nosso coração. E talvez a razão pela qual a gente abriga essas mudanças esperadas e desejadas é porque são anseios lícitos de um mundo justo e de um governante justo, que são esperanças que a gente só encontra em Jesus. Então, não faça isso, não deposite nesses ou naqueles esperanças que só podem ser cumpridas em Cristo. Olha, num segundo momento, eu imagino que talvez esse vídeo espalhando, e eu acho que não vai espalhar muito, mas se espalhar, eu possa ser acusado de ser isentão. Bom, eu não estou dizendo que você não deva votar na melhor opção disponível. Eu não estou dizendo que você não deva fazer como muitos aí no mundo estão sugerindo que a gente faça. Tampe o nariz, digite um número e espere em Deus. Eu estou dizendo que quando você habita nessa escolha, como quem deposita fé de que esta é a escolha, como se ela fosse positivamente boa e não como se ela fosse a menos pior dentre as disponíveis, você está se preparando para uma frustração. Eu não tenho nenhuma dificuldade de me ver frustrado daqui a algum tempo, porque eu não esperava nada. Eu espero o retorno glorioso de Cristo, que vai vir para julgar os povos com justiça, conforme a sua própria justiça. Então não é um isentão. O isentão quer se colocar acima de todas as coisas. Um cristão deve lidar com a realidade, mas com o coração na glória. Então, amanhã, quando você for votar, vote lendo a realidade como ela realmente é. Não imagine coisas vãs no seu coração para não ter uma esperança frustrável. Cristãos nunca deveriam se frustrar se colocassem suas esperanças em Deus. E é claro, a gente sempre se frustra porque somos pecadores. Até aí, a vida é como é. Então, amanhã, no dia da eleição, procure confiar em Deus de que a sua escolha não vai redimir a cidade. A sua escolha vai dar prosseguimento aos planos eternos de Deus no tempo. Isso pode significar coisas boas e pode significar coisas ruins. Por último, não tem nenhuma ou nenhum conjunto de propostas com o qual eu particularmente, e eu aconselho que você também pense nisso, concorde 100%. Muito embora você veja no discurso de algumas coisas que você aprecie, nesse mesmo discurso há outras que, se derem certo, preparam o terreno para, caso haja uma mudança,
o governo e a orientação usem isso para o mal. Ou seja, essas coisas que hoje parecem uma coisa muito boa são, na verdade, péssimas propostas. Por outro lado, a gente cujo discurso é tenebroso, trevoso e preparariam uma estrutura para, se bem usada, ser extremamente benéfica. Ou seja, é muito difícil equilibrar. Então, a gente pede a Deus que a melhor escolha ela seja eleita porque ela reflete os nossos princípios, mas que a gente deve vigiar para que outras coisas não aconteçam, para que a gente não se veja enredado caso a orientação geral do governo mude e aquelas mesmas coisas sejam usadas contra nós. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Espero que o nosso coração vá tranquilo votar, não na esperança de que as mudanças que ocorram com a mudança do governo reflitam uma redenção que só há em Cristo. Antes que a nossa consciência e a nossa decisão viabilizem no tempo o que pode ser uma grande bênção ou até sinal do juízo divino. No final do dia, busque de Deus a orientação e confie nele e não na sua escolha nem no seu candidato. Lembre-se de Miqueias 7 e vote de maneira responsável. Afinal de contas, isso é o máximo que a gente pode fazer mesmo. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia da nossa cidade e da nossa nação. Fique com Deus.